Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos dar prosseguimento ao estudo da obra O Consolador, de autoria do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, e estamos fazendo sob a coordenação do Grupo de Fraternidade Espírita Irmã Sheila de Belo Horizonte. Estamos aqui reunidos, Otávio Pedersoli e eu, no ponto em que adentramos agora, dentro do tópico filosofia e do subitem iluminação, as questões voltadas ao tema realização. Vamos começar da pergunta 232, Marcelo. Em matéria de conhecimento, onde poderemos localizar a maior necessidade do homem? Emmanuel nos traz uma resposta bem curta para essa questão e bastante objetiva. Diz ele, como nos tempos mais recuados das civilizações mortas, temos de reafirmar que a maior necessidade da criatura humana ainda é a do conhecimento de si mesma. Ponto. Eis a resposta, ou seja, qual é a nossa maior necessidade de conhecimento? Explorar o nosso próprio ser, o nosso próprio eu, conhecer as nossas possibilidades, conhecer as nossas virtudes e conhecer os nossos defeitos, os nossos desvios da razão. Por quê? Porque ao fazê-lo, naturalmente, e fazendo-o de forma honesta, sensata, coerente, lógica, nós vamos ter uma visão realista de que nós ainda estamos muito longe do ponto evolutivo que precisamos chegar. Nós temos esse ponto evolutivo como referência no Evangelho de Nosso Senhor, porque lá estão as leis, lá estão os princípios que nós precisamos adotar para a nossa boa conduta, para a nossa iluminação íntima. Então, ao fazer o esforço de conhecimento de nós mesmos, nós nos situamos dentro de uma realidade que vai nos mostrar até onde nós chegamos. E, normalmente, isso é muito possível de verificar quando acontecem coisas que não estamos esperando, coisas repentinas. Por exemplo, uma ilustração. Alguém nos ofende severamente, ou alguém nos ofende sutilmente. Qual é a nossa reação íntima? Qual é a nossa reação para o mundo exterior? Ficamos indignados e aí o que fazemos com essa indignação? Ou ficamos compreensivos com o irmão que tentou ou que realmente nos ofendeu, mas reagimos com brandura, com tranquilidade, ou por outro lado ficamos revoltados, construímos, edificamos em nós um baita de um rancor que nós arrastamos pela vida, pelos anos afora, e quando nos tocam naquele assunto, nós falamos, não, isso eu não abro mão. Eu não abro mão, não vou perdoar, porque é muito severo o que aconteceu comigo. Então as coisas, quando surgem de repente no nosso caminho, elas nos dão essa oportunidade de conhecer a nós mesmos. Se nós realmente fizermos um esforço, um esforço honesto e sensato, de nos avaliar, de ver o que é que nós estamos, afinal de contas, fazendo, com relação àqueles sentimentos, como que eles surgem no nosso ser e o que pretendemos fazer para transformá-los em coisas melhores. Por isso, muitas vezes, os nossos adversários são nossos grandes amigos, porque eles escancaram para nós opiniões, às vezes, francas, tentando, às vezes, até nos magoar, nos ofender, nos atacar, mas que mostram a visão externa do mundo em relação a nós. Nós vamos fazer uma análise daquilo para tentarmos entender se tem coerência as opiniões dessa pessoa ou se não tem coerência. Por isso é preciso ser com honestidade, a fim de que a gente possa trabalhar essas nossas questões dentro do conhecimento de si mesmo, a benefício de nós próprios e do meio em que nós nos manifestamos. E aí, Otávio, vamos para a questão 233,
Por que razão o homem da Terra tem sido tão lento na solução do problema do seu conhecimento próprio? Emmanuel responde assim: isso é explicável. Somente agora a alma humana poderá ensimesmar-se o bastante para compreender as necessidades e os escaninhos da sua personalidade espiritual. Antigamente, a existência do homem resumia-se na luta com as forças externas, de modo a criar uma lei de harmonia entre ele próprio e a natureza terrestre. Nesses 2 parágrafos, Emmanuel sintetiza milênios aqui evolutivos, né? Nos mostrando que, antigamente, nós aqui encarnados neste planeta, a gente precisava lidar com as ameaças externas, os predadores, né? A preocupação com a própria alimentação, hidratação, sobrevivência. Então, foram muitos milênios evolutivos com esse foco. Muitos séculos decorreram, até que lobrigasse a conveniência da solidariedade para enfrentar os perigos comuns. A organização da tribo, da família, das tradições, das experiências coletivas exigiu muitos séculos de luta e de infortúnios dolorosos. A ciência das relações, o aproveitamento das forças materiais que o rodeavam, não requisitaram menor porção de tempo. Aqui, de novo, com o poder de síntese de espírito superior, parece que ele fez assim, uma resenha do livro A Caminho da Luz, por exemplo, né? Nos mostrando esses caminhos evolutivos aqui no planeta. Agora que vem a resposta que nos interessa. Agora, porém, nas culminâncias da sua evolução física, o homem não necessitará preocupar-se de modo tão absorvente com a paisagem que o cerca, razão pela qual todas as energias espirituais se mobilizam nos tempos modernos em torno das criaturas, convocando-as ao sagrado conhecimento de si mesmas, dentro dos valores infinitos da vida. Ou seja, agora, nesta encarnação, e já de algumas, nós deveríamos estar focados no nosso mundo íntimo. Deveríamos, mas muitas vezes não estamos, né? Parece que a gente ainda guarda os instintos de sobrevivência lá quando éramos, né, homens das cavernas. Então a gente passa uma encarnação inteira até hoje só preocupados, por exemplo, em ganhar dinheiro, em acumular recursos, querendo, né, garantir a nossa sobrevivência, quando, muito embora esses esforços, né, de trabalhos humanos sejam necessários, é claro que são, mas não são o nosso objetivo maior aqui nessa encarnação. O nosso objetivo maior, e essa resposta de Emmanuel à questão 233, é quase que uma continuidade da questão 919 do Livro dos Espíritos, é o conhece-te a ti mesmo, né? Uma recomendação que já está aqui para nós na Terra há milênios, e a gente repete como papagaios, né, como gravadores, mas a gente se esquece de buscar isso. A gente vai fazer curso de pintura, entra na aula de judô, busca 1000 recursos para aprender habilidades, mas se esquece, muitas vezes, de buscar o autoconhecimento, e é o que o Emmanuel está nos convidando aqui, mais uma vez, a priorizar nesta jornada terrestre. Na questão 234, Marcelo, perguntaram assim para Emmanuel: que dizer dos que propugnam leis para o bem-estar social por processos mecânicos de aplicação, sem atender à iluminação espiritual dos indivíduos? Ou seja, queremos construir uma equação para solucionar um problema. Na questão
do bem-estar social, mas não colocamos nesta equação nenhum termo que leve em conta a questão da iluminação espiritual de cada um. Será que com isso nós vamos alcançar realmente a evolução? Por tudo que temos estudado, temos certeza que não. Então, Emmanuel vem esclarecer dizendo o seguinte: os estadistas ou condutores das multidões que procuram agir nesse sentido, em pouco tempo caem no desencanto de suas utopias políticas e sociais. A harmonia do mundo não virá por decretos, nem de parlamentos que caracterizam sua ação por uma força excessivamente passageira. Não vedes que o mecanismo das leis humanas se modifica todos os dias? Os sistemas de governo não desaparecem para dar lugar a outros que, por sua vez, terão de renovar-se com o transcorrer do tempo? Então, aí que está a questão. Quando nós focamos, levando em conta o espiritual, nós estamos pensando no eterno. Nós estamos pensando no duradouro, no perene. O resto são circunstâncias que ocorrem em função dos tempos, os tempos que os homens estão passando no avanço das civilizações. Assim sendo, vêm as utopias, ou seja, aqueles projetos que não se tem certeza se são meramente quiméricos, não se tem garantia que vão dar certo, e essas utopias tenta-se construí-las através de decretos, mas as próprias leis humanas sofrem tantas modificações ao longo do tempo, e nós temos isso registrado na própria história das leis, quando a gente vem trazendo, né, como era há um século atrás, e assim veio, né, evoluindo as diversas questões sociais, as questões dos relacionamentos humanos, a forma de punir, a forma de promover, tudo isso vem sofrendo modificações, a forma de cuidar da população. Então essa modificação sugere que, com o transcorrer do tempo, elas são fugazes, elas vão desaparecer. Então Emmanuel diz: na atualidade do planeta, tendes observado a desilusão de muitos utopistas dessa natureza, que sonharam com a igualdade irrestrita das criaturas, sem compreender que, recebendo os mesmos direitos de trabalho e de aquisição perante Deus, os homens, por suas próprias ações, são profundamente desiguais entre si, em inteligências, virtude, compreensão e moralidade. Ou seja, não basta criar um sistema onde se julgue que vai haver uma igualdade irrestrita, que todos vão reagir da mesma forma. Ou seja, se há direitos iguais, a forma de usar esses direitos ela vai divergir, ela vai ser diferente entre as pessoas, porque elas têm características próprias, desiguais entre si. Então, Emmanuel conclui dizendo: o homem que se ilumina conquista a ordem e a harmonia para si mesmo. Então, olha a força da iluminação diante de todo o resto que cerca o homem. E para que a coletividade realize semelhante aquisição para o organismo social, faz-se imprescindível que todos os seus elementos compreendam os sagrados deveres da autoiluminação. Ou seja, a sociedade como um organismo, ela só vai avançar, ela só vai evoluir se as suas peças, se os seus elementos, as criaturas humanas, tiverem uma compreensão plena dessa necessidade de autoiluminação, que significa vencer os próprios defeitos, as falhas morais, procurar desenvolver-se para benefício de si mesmo e dos semelhantes, fazer com que o progresso moral se realize efetivamente no íntimo de cada um, a ética, a moralidade. Com isso, cada elemento funcionando com esse foco, com esse ideal,
aí sim o organismo social vai poder dar um salto. No mais, fica só realmente muito assim no campo da utopia, do desejo de que a coisa aconteça, mas sem observar esse termo da equação, realmente não será possível um avanço efetivo. E aí, Otávio, vem a questão 235. Há outras fontes de conhecimento para a iluminação dos homens, além da constituída pelos ensinamentos divinos do Evangelho? Emmanuel responde o seguinte: o mundo está repleto de elementos educativos, mormente no referente às teorias nobilitantes da vida e do homem, pelo trabalho e pela edificação das faculdades e do caráter. Então, Emmanuel reconhece, né, que é lícito a gente estudar outras frentes filosóficas, científicas, né? Buscar o conhecimento que hoje é tão mais fácil, né? Muitas vezes está gratuito ao alcance aí da palma da mão. Então ele diz que sim, tem muitos elementos educativos e que basta a gente procurar, né? Mas em se tratando de iluminação espiritual, não existe fonte alguma além da exemplificação de Jesus no seu evangelho de verdade e vida. Então, muito embora tenha muito conhecimento por aí, que vai nos auxiliar, inclusive no processo de autoiluminação, que o Marcelo acabou de explicar, que a gente não se distraia, porque a essência, tudo que a gente precisa, está no Evangelho de Jesus, está na sua vivência, na sua exemplificação. Porque muitas vezes a gente fica distraído, né? Inclusive tem as modas, né? Então, de vez em quando agora, por exemplo, só se fala em estoicismo, né? E tem muita coisa legal nessas filosofias e tudo, mas que a gente não se distraia, porque é no Evangelho do Cristo que está o caminho, como ele próprio disse. Os próprios filósofos que falaram na Terra, antes dele, não eram senão emissários da sua bondade e sabedoria, vindos à carne de modo a preparar-lhe a luminosa passagem pelo mundo das sombras. Razão porque o modelo de Jesus é definitivo e único para a realização da luz e da verdade em cada homem. E aqui não é uma questão assim de, nossa, povo alienado, né? Só querem falar de Jesus. Não é nesse sentido. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A questão é a seguinte: embora outros filósofos, outros pensadores possam ter trazido também verdades, muitas vezes eles trouxeram misturadas com algumas verdades graves, cascas de banana, né? Equívocos, ilusões, etc. O que não ocorre com Jesus. Jesus é a fonte de água limpa e pura. Não tem erro, não tem confusão, não tem dupla interpretação. O Evangelho de Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E estes emissários, né, esses filósofos que vieram antes, ou outros exemplificadores, né, como Sócrates, Platão e tantos outros, foram enviados pelo próprio Cristo para preparar a sua chegada aqui na Terra. E Kardec estuda isso, por exemplo, na introdução, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele traz um resumo dos ensinos de Sócrates e de Platão e mostrando a afinidade com as ideias que depois Jesus viria apresentar e a doutrina espírita, 18 séculos depois, aclarar para nós, né? Na questão 236, Marcelo, foi perguntado para Emmanuel como interpretar a ansiedade do proselitismo espírita em matéria de fenomenologia ante essa necessidade de iluminação. Será que há necessidade desse proselitismo? Que Emmanuel citou a ansiedade, né? A divulgação da doutrina através dos fenômenos espirituais,
frente, né, em face da necessidade nossa de autoiluminação? É uma resposta longa, vamos ver aos poucos aqui. Emmanuel inicia dizendo que os espiritistas sinceros devem compreender que os fenômenos acordam a alma, como o choque de energias externas que faz despertar uma pessoa adormecida. Mas somente o esforço opera a edificação moral legítima e definitiva. É uma extravagância de consequências desagradáveis atirar-se alguém à propaganda de uma ideia sem haver fortalecido a si mesmo na seiva de seus princípios enobrecedores. Então começa aqui um alerta aos entusiastas dos fenômenos espirituais, fenômenos de aparição, fenômenos, né, de efeitos físicos, sonoros, visuais, transporte de materiais, vários fenômenos citados, né, premonição, através do campo mediúnico que as pessoas possuem. Então é importante que se situe, né, que nos situemos no Espiritismo com muita lógica e muita ponderação, que se isso é realmente, faz parte de uma realidade, não é o essencial, não é o principal, não deve ser a base que fundamenta a nossa ligação com a doutrina espírita. Prossegue então Emmanuel. O Espiritismo não constitui uma escola de leviandade. Identificado com a sua essência consoladora e divina, o homem não pode acovardar-se ante a intensidade das provações e das experiências. Grandes erros praticariam as entidades espirituais elevadas se prometessem aos seus amigos do mundo uma vida fácil e sem cuidados, solucionando-lhes todos os problemas e entregando-lhes a chave de todos os estudos. Nós já dissemos a respeito disso no vídeo anterior, falando que os guias espirituais não podem vir e acorrer e solucionar os problemas em nosso lugar. Então aqui vem um reforço de Emmanuel nessa questão, mostrando que se assim o fizessem, os guias estariam cometendo equívocos por nos privar das nossas próprias experiências, que para nós têm essência consoladora e divina, porque são experiências, se por um lado difíceis, são através delas, da sua vivência, é que nós crescemos espiritualmente, é que nós nos fortalecemos, que nós ampliamos a nossa compreensão sobre a vida. Então, prosseguindo, Emmanuel diz que é egoísmo e insensatez provocar o plano invisível com os pequeninos caprichos pessoais. Cada estudioso desenvolva sua capacidade de trabalho e de iluminação e não guarde para outrem o que lhe compete fazer em seu próprio benefício. O Espiritismo, sem Evangelho, pode alcançar as melhores expressões de nobreza, mas não passará de atividades destinadas a modificar-se ou desaparecer, como todos os elementos transitórios do mundo. Significa que se o Espiritismo vivesse apenas às custas de fenômenos físicos, fenômenos sonoros, visuais, mediúnicos, se fosse apenas isso, tenderia a desaparecer com o tempo. Mas com o Evangelho a coisa se modifica, porque aí vem uma base sólida, uma base de princípios sobre os quais nós vamos construir a nossa casa. É a casa construída sobre a rocha e não sobre um banco de areia. Para finalizar, Emmanuel conclui: e o espírita que não cogitou da sua iluminação com Jesus Cristo pode ser um cientista e um filósofo com as mais elevadas aquisições intelectuais, mas estará sem leme e sem roteiro no instante da tempestade inevitável da provação e da experiência. Porque só o sentimento divino da fé pode arrebatar o homem das preocupações inferiores da terra para os caminhos supremos dos páramos, ou seja, dos
dos espaços espirituais. Portanto, sem iluminação própria, sem Jesus Cristo, sem os seus ensinos, por mais que nós utilizemos a inteligência, a criatividade para edificar os nossos conhecimentos acadêmicos, quando surgirem as tempestades inevitáveis da aprovação e da experiência, como ele disse, nós estaremos sem rumo, estaremos sem um objetivo, estaremos à mercê do quê? Vamos apelar para quê? Se não cremos em forças superiores, se não cremos nas forças espirituais. Então toda aquela base construída das academias científicas, elas vão se perder, vão perder até a sua motivação. E assim então, Otávio, vamos prosseguir com a questão 237. Existe diferença entre doutrinar e evangelizar? Essa foi uma pergunta muito interessante, porque para muita gente são expressões sinônimas, né? Era muito comum a gente falar o doutrinador de uma reunião mediúnica, por exemplo, né? Até hoje, algumas casas ainda usam essa expressão. Vamos ver qual a resposta de Emmanuel. Há diferença entre doutrinar e evangelizar? Há grande diversidade entre ambas as tarefas. Para doutrinar, basta o conhecimento intelectual dos postulados do Espiritismo. Para evangelizar, é necessária a luz do amor no íntimo. Na primeira, ou seja, na doutrinação, bastarão a leitura e o conhecimento. Na segunda, isto é, na evangelização, é preciso vibrar e sentir com Cristo. Então, tem muita diferença, né? Uma coisa é você fazer uma palestra maravilhosa sobre a caridade. Às vezes você estudou ali, né? Preparou e vai fazer uma palestra brilhante. É muito diferente de você viver no seu cotidiano a caridade. Por isso que muitas vezes as pessoas se aproximavam de Chico Xavier e do nada começavam a chorar, né? Se emocionavam. Por quê? Porque Chico Xavier era um evangelizador, né? Ele vivia o evangelho e as pessoas sentiam, sem que ele falasse nenhuma palavra, ao se aproximar dele. Ninguém se emociona quando chega perto de mim, né? Por quê? Porque se muito, estou aqui pretensamente já conhecendo alguma coisa através de leitura e de estudo. Então tem uma diferença gigantesca. Por esses motivos, o doutrinador muitas vezes não é senão o canal dos ensinamentos, mas o sincero evangelizador será sempre o reservatório da verdade, habilitado a servir às necessidades de outrem, sem privar-se da fortuna espiritual de si mesmo. Essa é uma resposta muito interessante e oportuna, porque é comum em tempos de rede social a gente começar a endeusar, colocar em certos palanques, né, quase em pedestais, líderes de várias frentes religiosas e, no nosso caso, expositores espíritas. E isso é um grave perigo, é um grande mal, inclusive, que a gente faz a estes tarefeiros, porque quase todos são doutrinadores, não são evangelizadores. E muitas vezes não estão, inclusive, preparados para lidar, né, com esses elogios e com essas purpurinas, digamos assim. E aí vão quedar nas fogueiras e nos abismos da vaidade. Então, a gente precisa refletir com mais profundidade nesta resposta de Emmanuel, e, de novo, lembrando do livro Voltei, né, porque o depoimento de irmão Jacó parece nos sugerir que ele vivenciou aqui como um doutrinador e não como um evangelizador. E as consequências disso ele vai contar para nós no livro. Para finalizar o nosso episódio, Marcelo, a pergunta 238. Para acelerar o esforço de iluminação, a humanidade necessitará de determinadas inovações religiosas?
Emmanuel inicia a resposta dizendo que toda inovação é indispensável, mesmo porque a lição do Senhor ainda não foi compreendida. Aí ele traz a frase seguinte, que nós até grifamos, colocamos em negrito: a cristianização das almas humanas ainda não foi além da primeira etapa. Olha a colocação do Emmanuel, que é um espírito muito mais evoluído do que a nós próprios, e ele diz que nós mal alcançamos uma primeira etapa de cristianização. Então, o nosso entendimento a respeito do que seja sermos evangelizados, cristianizados, também está muito aquém do necessário. Ele prossegue dizendo: alguns séculos antes de Jesus, o plano espiritual, pela boca dos profetas e dos filósofos, exortava o homem do mundo ao conhecimento de si mesmo. Já falamos bastante isso aqui. E Emmanuel diz: o evangelho é a luz interior dessa edificação. Então, para que a gente conheça a si mesmo e para que a gente se edifique da maneira correta, precisamos do evangelho. Precisamos também deixar claro que não é o evangelho decorado, não é decorar frases, versículos, saber recitá-las, saber exatamente onde estão, capítulo tal, versículo tal. Ok, isso é próprio dos estudiosos, que às vezes sentem essa necessidade. O que importa para nós como seres humanos é compreender a lição e aplicá-la ao nosso ser, aplicá-la na nossa vivência. Então Emmanuel prossegue dizendo: ora, somente agora a criatura terrestre prepara-se para o conhecimento próprio através da dor. Portanto, a evangelização da alma coletiva para a nova era de concórdia e de fraternidade somente poderá efetuar-se, de modo geral, no terceiro milênio. Então há uma expectativa de que isso é algo por vindouro. Nós adentramos agora o terceiro milênio e temos pouquíssimos anos de terceiro milênio. Então é preciso compreender que nós estamos num processo ainda muito inicial para conquistarmos essa evangelização da alma coletiva do planeta Terra, não é? Onde todas as pessoas estarão num patamar mais elevado. Prossegue Emmanuel: é certo que o planeta já possui as suas expressões isoladas de legítimo evangelismo, raras na verdade, mas consoladoras e luminosas. Ora, então nós compreendemos que se não há essa expressão no campo coletivo, nós temos algumas expressões isoladas, ou seja, espíritos mais avançados, mais evoluídos, vivendo entre nós no planeta, que já alcançaram uma condição mais adiante no campo da sua evangelização. E Emmanuel encerra dizendo: essas expressões, porém, são obrigadas às mais altas realizações de renúncia em face da ignorância e da iniquidade do mundo. Esses apóstolos desconhecidos são aquele, entre aspas, sal da terra, e o seu esforço divino será respeitado pelas gerações por vindouras, como os símbolos vivos da iluminação espiritual com Jesus Cristo, bem-aventurados de seu reino, no qual souberam perseverar até o fim. Emmanuel então revela que há espíritos muito evoluídos entre nós aqui na Terra, mas que estão no sacrifício face à ignorância e iniquidade do mundo, e que são esses apóstolos desconhecidos, porque não são identificados facilmente, né? Mas são o sal da terra, vão trazer o sabor, vão fazer a diferença para ajudar a humanidade a alcançar esse nível evolutivo em termos de sua coletividade. É o esforço divino expresso através desses elementos que estão aqui entre nós e que muitas vezes nós não conseguimos identificar por causa da nossa própria ignorância, da nossa própria incipiência com as questões evolutivas. Muito bem, assim nós encerramos mais este episódio e desejamos a todos muita paz.